Pastor Dário, olha só, não existe nenhuma base bíblica para sustentar uma certa rejeição do crente em relação a pessoas que possuem outras convicções religiosas. Certo. Pelo contrário, esse tipo de rejeição, de distância, só atrapalha o crente na sua tarefa de salgar a terra e de iluminar o mundo. Então, sim, devemos possuir a capacidade de nos relacionarmos com pessoas que ainda não conhecem Jesus como nós conhecemos. Na verdade, são essas pessoas que a gente deveria estar aprendendo a se relacionar, justamente para cumprir aquilo que nós chamamos de grande comissão. Esse é o ponto. Só que analisando essa entrevista, né, o que me chama a atenção, e aqui eu quero fazer algumas argumentações, levantar alguns pontos, é justamente o quanto que a própria pergunta da apresentadora revela que ainda que nós sejamos pessoas comissadas, ou comissionadas, melhor dizendo, a levar Jesus a outras pessoas, há uma crença dentro da nossa sociedade, dentro das pessoas que não compartilham da nossa fé, que nós, cristãos, possuímos, e aqui cristãos, aqui eu vou ser mais específico, nós evangélicos possuímos essa dificuldade de se relacionar com pessoas de outras religiões. E a pergunta é, por que elas acreditam nisso? Existem duas possibilidades aqui, e eu vou tratar a primeira delas, que ao meu ver precisa ser problematizada, e depois eu trato aquela que é sim um reconhecimento de que existem crentes que fortalecem essa crença nas pessoas. Existem crentes que são realmente intolerantes, tá? E eu vou terminar com ela. Mas a primeira, Pastor Dário, que eu acredito que a gente precisa problematizar, é que existe uma enorme diferença entre ter convicção e ser intolerante. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas que possuem crenças fortes, valores sólidos, que não abrem mão de suas convicções, são vistas como intolerantes, pelo simples fato de possuírem crenças sólidas. Visto que nós vivemos numa sociedade que está a todo momento relativizando suas crenças, relativizando seus valores. E quando nós somos abordados por uma sociedade como essa, que as crenças são líquidas, flexibilizadas, relativizadas, e essa sociedade nos aborda e nós temos crenças sólidas, valores sólidos, esse tipo de postura, de convicção mais forte, mais sólida, é vista como sinônimo de intolerância. E isso, de fato, é um problema, né? Uma pessoa é intolerante não porque acredita firmemente nas coisas que acredita, mas na medida em que desrespeita quem pensa diferente. E aqui está o grande ponto. É que nós, por termos as crenças que temos, com a força que colocamos nessas crenças, somos vistos como intolerantes, independente se respeitamos o outro ou não. Então, assim, não, olha só, eu penso dessa forma, mas eu te respeito. Não, mas se você pensa assim, você não está me respeitando. Então, assim, nós vivemos esse momento em que, dentro da sociedade plural que é a nossa, o simples fato de você ter valores inegociáveis dentro de um mundo pluralista e relativista já te coloca dentro dessa caixa da intolerância. E a gente não pode ser colocado nesse lugar. Verdade. Nós não podemos admitir que o mundo nos coloque na caixa da intolerância simplesmente porque nós não compramos esse novo pacote de valores que eles querem nos empurrar. Não podemos, tá? Há uma grande diferença entre dizer eu acredito que essa é a verdade e dizer quem discorda de mim não merece respeito. A intolerância não está na primeira frase. A intolerância está na segunda. Mas nos ouvidos modernos, contemporâneos, enfim, isso que a gente tem visto hoje em dia, a própria primeira frase já é vista como intolerante. E isso é um grande problema, tá? Porque se fosse assim, qualquer pessoa pode ser considerada intolerante. O ateu possui convicções fortes, tá? O espírita, o progressista, o conservador, a classe LGBTQIA+, tem convicções fortes também. Então, o grande problema é quando só a gente não pode ter convicções fortes. Porque quando a gente tem convicção forte, aí a gente está sendo intolerante. Isso precisa ser pontuado, tá? Até porque olhar para esse quadro me faz lembrar de um argumento muito importante desenvolvido por um intelectual que, para mim, Pastor Dário, é o maior intelectual do nosso século, que faleceu recentemente, que é o filósofo alemão Jürgen Habermas. Habermas tem um argumento que eu acho que cabe muito bem para esse caso da Fernanda Brum,
Porque ele diz o seguinte, uma sociedade plural, ela só vai ser coesa, ou seja, ela só vai funcionar quando as pessoas que pensam diferente, elas, em primeiro lugar, não assumem previamente que o outro que pensa diferente é intelectualmente inferior. Então, esse é o primeiro ponto para que a sociedade plural, ou seja, feita por pessoas que pensam diferente, possa possuir equilíbrio nas suas relações, é que um lado não pense que o outro é um boçal só porque tem uma fé diferente, ou um partido político diferente, ou qualquer diferença que for. Se eu já assumo previamente, antes de te ouvir, que você não merece respeito, simplesmente porque você não concorda comigo, então assim, fecha a porta, desiste da sociedade, desiste da democracia, porque não tem como ter estabilidade social dentro de relações construídas dessa forma. Esse é o primeiro lugar. E em segundo lugar, ambas as partes precisam estar também dispostas a reconhecer que estão erradas. Porque se não houver esse tipo de disposição, né, de te ouvir, de ouvir teu lado e chegar à conclusão, olha, talvez eu preciso mudar nisso aqui mesmo. Esse aspecto do meu comportamento e da minha convicção não está tão boa. Eu preciso rever isso. Se eu não tiver essa abertura, cara, esquece. Não existe democracia que aguenta, não existe respeito que aguente, não existe tolerância que aguente. Esses dois deveres, né? O termo ele é complexo, mas o significado é simples. O que o Habermas chama de deveres epistêmicos. Ou seja, eu preciso ter o dever de não te enxergar como intelectualmente inferior só porque discorda de mim, e eu também preciso ter o dever de enxergar você como alguém que eu possa aprender. São dois pontos muito importantes. E o grande ponto aqui é que quando eu observo a forma como os evangélicos são tratados, eu vejo, do outro lado, uma necessidade de fazer o evangélico acreditar nisso, nesses dois deveres. O evangélico precisa ter o dever de enxergar o outro não como inferior a ele, e também precisa ter o dever de estar aberto a aprender com o diferente. Mas eu não vejo isso sendo recíproco. Eu não vejo o outro lado também muito interessado em aprender com o evangélico, não. Não vejo essa abertura. Não vejo também em quem possui, né, um lado mais crítico à fé evangélica, muito disposto a enxergar o evangélico como um ser intelectualmente respeitável. Há, do outro lado, uma intolerância que, quando é dita, quando é colocada na mesa, ela é diminuída, como se não fosse uma intolerância a ser levada em consideração, que é olhar o evangélico como um ser que não pensa, como um ser que não tem repertório intelectual e que não tem nada para me ensinar. Então, assim, eu percebo que nessas entrevistas, né, como no caso da Fernanda e em outras também que a gente vê por aí, existe uma tomada de posição. Inclusive, uma das entrevistadoras pergunta para a Fernanda assim, mas Jesus ensina a não julgar, né? Vocês não acham que algumas posturas evangélicas não fazem aquilo que Jesus fala para não fazer? Então, assim, beleza, realmente eu tenho esse dever de não julgar. Mas, assim, em que medida você também não está me julgando quando você me faz essa pergunta, né? Então, é muito importante essa reflexão que eu estou trazendo aqui do filósofo alemão Jürgen Habermas, mas é muito importante que nós, evangélicos, entendamos que esse dever precisa ser recíproco. Eu, como cristão evangélico, crente, num linguajar mais popular, preciso olhar o outro não como inferior porque discorda de mim, e também eu preciso estar aberto a aprender com ele. Mas o outro também vai estar disposto a me olhar como crente e me respeitar intelectualmente. Não achar que a minha fé, que eu sou, sei lá, rebanho de líderes que me manipulam o tempo todo, não é? Ele vai me respeitar intelectualmente também? Então eu vejo que existe uma desproporcionalidade nas relações que a gente observa nas sociedades modernas, principalmente aqui no Ocidente. Ou seja, o termo técnico existe uma assimetria nessa relação, não há um equilíbrio, não há reciprocidade, tá? E eu quero também aqui fazer as minhas últimas observações, fazendo aqui a minha meia-culpa, né? Eu acredito que, para além desses problemas, né, que eu acredito que está do lado de lá, existe também um problema do lado de cá. Existem, sim, evangélicos que não respeitam quem pensa diferente, acham que o outro é boçal, não pensa adequadamente, precisa de Jesus ou então tem demônio no corpo,
porque se não tivesse demônio não pensaria como pensa. Esse tipo de evangélico existe, esse tipo de crente dificulta a nossa vida. A grande verdade é essa. Esse tipo de crente não é mais espiritual. Esse tipo de crente, ele... Qual o grande problema, pastor Dário? Eu percebo que na adolescência, pelo menos eu falo de mim, né? A Letícia pode compartilhar a visão dela, enfim. Mas eu fui ensinado a ser crente na ideia do seja diferente, faça diferença. Né? Aí usa-se o texto de Daniel, usa-se o episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego, que fez diferença na Babilônia. E a gente vai crescendo, desenvolvendo uma espiritualidade que quer ser diferente o tempo todo. E nessa sede por querer ser diferente, a gente desaprendeu a ser igual. A gente desaprendeu a se reconhecer no outro. A gente desaprendeu a olhar para o outro e falar assim, a gente é ser humano igual. Por mais que você cultue outros deuses, e eu cultuo o Deus que eu considero verdadeiro, mas a gente é igual e a gente precisa se respeitar naquilo que nos faz iguais. Eu acho que esse é um grande problema também do movimento evangélico. Grande parte da nossa intolerância nasceu aí, porque o nosso conceito de santidade é um conceito baseado na desigualdade e na falta de capacidade de nos reconhecermos como igual a qualquer um. Então, assim, dá pra gente ser santo e ser igual? Dá pra eu conseguir me perceber ao mesmo tempo que diferente de você, mas ao mesmo tempo sem esquecer que eu sou pó igual a você, que a gente vai apodrecer do mesmo jeito depois de morrer, de que debaixo da pele, da carne, existe o mesmo esqueleto. Então eu acredito que esse é o grande ponto da intolerância evangélica, mas que a gente consegue remediar como? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. É parar de viver das frases de efeito que nos construíram até aqui, frases de efeito que muitas vezes não nasceram da página das Escrituras e que não cabem na boca do próprio Jesus. Contudo, acredito firmemente que a resposta da Fernanda Brum, ela oferece pra gente um bom equilíbrio, uma boa síntese. Eu posso ser amigo do outro porque reconheço que o outro é igual a mim, mas se nessa minha relação de igualdade eu tiver que abrir mão da minha fé, então que caia a relação e que a fé seja preservada. Maravilha,